Graça e paz, meus amados. Estamos novamente aqui com a oportunidade de conhecermos um pouco mais da palavra de Deus, na qual vai nos levar a conhecer mais o Senhor e a sua vontade para a nossa vida. Amém? E para a nossa meditação eu quero trazer um versículo que está em Lamentações 3, versículo 37, que diz assim: quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Amados, principalmente no Antigo Testamento, a gente vê Deus sempre exortando, repreendendo, disciplinando os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos profetas, por uma atitude de falar o que Deus não falou e mandar fazer ou fazer algo que Deus não mandou fazer. No Novo Testamento a gente vê Jesus tendo algumas atitudes não diferentes da que Deus teve na época do Antigo Testamento. E nos tempos de hoje, amados, também não é diferente a ação e às vezes até a reação do homem em falar e fazer aquilo que Deus não mandou. E quando a gente vai no livro de Ezequiel, a gente vê como que isso é muito sério, e de Jeremias também, mas principalmente de Ezequiel, a gente vê como que é sério a questão das pessoas, em nome de Deus, falar ou fazer alguma coisa, ou dar direção para alguém fazer alguma coisa que Deus não mandou. E a gente tem um exemplo muito, muito conhecido, que é quando o profeta Natan fala para Davi, em uma conversa de Davi está expressando a vontade de construir um templo para Deus, e Natan, por não conhecer a vontade de Deus, por emoção, tudo indica que foi por emoção, então fala com Davi para ele ir lá e fazer o que estava no coração dele de fazer, sustentando a vontade de Davi de construir um templo. E ele mal tinha saído do palácio e Deus manda ele voltar e falar com Davi que não era bem aquilo, que não era aquilo que ele tinha falado, que ele não iria construir um templo, porque a mão dele, as mãos dele eram mãos de sangue. Então, amados, nós precisamos tomar muito cuidado por essas oportunidades de estar diante de pessoas, de ir em igrejas, e principalmente nesses últimos anos a gente tem visto quantas igrejas têm sido abertas, principalmente igrejas que se denominam pentecostais, que não é problema para mim essa denominação pentecostal, eu já deixo bem claro isso. Eu falo a questão desses líderes com essas igrejas novas que estão surgindo, que se fizeram líderes sem ser chamado e ungido por Deus, profetas que se dizem profetas de Deus, mas não são profetas de Deus, e ficam entregando tantas coisas em nome de Deus que Deus não mandou. E a gente vai percebendo o quanto que as pessoas estão se decepcionando com Deus, não é só com o homem, com Deus também. E não querem saber da casa do Senhor mais, não querem saber de comunhão com os irmãos mais. Por quê? Porque recebeu uma falsa profecia e, infelizmente, acreditando, porque se fala em nome de Deus, então se machuca, se fere e acha que Deus é culpado de tudo, né? É sempre assim, o ser humano sempre acha que Deus é culpado. Então aqui, Jeremias, esse livro de Lamentações, foi Jeremias quem escreveu. Ele fala: quem poderá falar ou fazer acontecer se o Senhor não tiver feito o decreto? Amados, presta atenção nisso. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Como que o ser humano não teme a Deus e não treme diante de Deus e de sua palavra em dizer ou fazer aquilo que Deus não mandou? Eu sempre falo para as pessoas a respeito de ministério, por exemplo. Quando a gente se converte, o Espírito Santo vem com os dons, vem com o fruto dele, e ele então, à medida que a gente vai perseverando na caminhada, ele vai revelando em nós e através de nós o seu fruto e os seus dons, de acordo com o que lhe apraz.
a respeito dos dons. E a gente, em amadurecer, né, recebemos aí alguns dons do Senhor, mas nós precisamos entender que tudo que flui de Deus, do reino de Deus em nós, é para a glória do Senhor. Então, como não temer em falar algo ou fazer algo em nome de Deus se Deus não mandou? Se Deus não decretou que fosse dito ou que fosse feito? Mas eu vejo pessoas brincando com Deus nesse sentido. Eu tenho 25 anos de convertido. Praticamente eu tenho mais de 15 anos no pastorado. Em liderança eu já estou há 24 anos. Já fiz seminários, já fiz cursos, já participei de congressos. Eu já vi tanta coisa acontecendo, amados. Mas uma das coisas que eu mais toda a vida e quero continuar temendo é a respeito do que possa sair da minha boca em nome de Deus. E possa partir da minha vida em nome de Deus, no sentido como um profeta. Eu reconheço que sou um profeta, amados, mas eu tomo muito cuidado com o que venha sair da minha boca. Porque à medida que a gente vai amadurecendo, a nossa jornada vai avançando de tempos, a gente vai adquirindo a confiança das pessoas, a respeitabilidade das pessoas, o carinho das pessoas. Mas acima de tudo, não é só pelas pessoas, é Deus. Como eu vou falar algo que eu realmente não tenho a convicção que Deus está mandando falar? Como eu vou fazer algo ou dar uma direção para alguém fazer algo se Deus não mandou? Isso é muito sério. Olha só, Natan vira para Davi, vai lá e fala para Davi assim: não, faz o conforme que está no teu coração. Davi queria construir um templo porque ele não conseguia aceitar que ele estava num palácio e a arca não tinha o seu lugar apropriado. E Deus não mandou ele fazer isso. Deus não mandou Davi construir um templo. Mas o profeta Natan, quer dizer, isso mostra para nós que somos falhos, que erramos, que pecamos por não vigiarmos. Agiu pela emoção, tudo indica que foi pela emoção que ele trouxe essa palavra para Davi. Eu sei que isso acontece aqui fora, nas nossas vidas. Eu não estou falando que nem comigo não acontece, não. Eu assim, que eu saiba, mas eu assim, com muito amor no meu coração eu falo isso. Todas as vezes que Deus me levou a entregar algum recado para alguém, Deus sempre honrou o que saiu da minha boca. Se foi uma ou duas vezes, eu não me lembro o que Deus possa ter trago através da minha boca e não tenha cumprido. E é tão interessante parar e pensar que quantas vezes pessoas depois de 5, 10, 12, 15 anos tendo a oportunidade de me encontrar, fala assim: olha, pastor, me lembra aquela palavra que o senhor me deu? Se cumpriu exatamente. Quando eu oro para engravidar, pessoas dizem assim: engravido, Deus honra, mostra, me dá visão, mostra, e eu libero aquilo acontece. Sabe por quê, amados? Porque por mais que Deus fala comigo, eu ouço e conheço a voz de Deus, eu faço prova com Deus quando eu tenho que entregar algo para alguém, porque principalmente no sentido de repreensão, de exortação, porque hoje as pessoas não aceitam ser repreendidas, não aceitam ser exortadas, porque sempre estão achando que está certa. Então, quando é uma exortação séria diante de um fato sério, eu tenho uma cautela muito grande, porque eu sei que quando a gente repreende alguém em nome do Senhor, a pessoa, ela se rebela, ela se revolta, mas eu quero estar em paz, que aquilo que saiu da minha boca procede de Deus, e ela que vai dar conta diante de Deus, porque Deus falou para ela que não quis aceitar, não quis ouvir. Então eu fico vendo hoje tantos homens e mulheres em cima do altar, atrás dos púlpitos das suas igrejas, ou das igrejas, até mesmo sendo convidado, falando tanta coisa incoerente à palavra. Eu às vezes... a gente que tem essa função pastoral, a gente tem a oportunidade de receber pessoas feridas, decepcionadas, que chegam: não, pastor, a pessoa falou assim, assim. Essa semana mesmo eu estava conversando com alguém, uma pessoa, e ela estava falando de uma atitude que uma pessoa teve dentro da igreja, falando algo que não procedia de Deus. Ela, por conhecimento da palavra, viu que estava fora.
Outra pessoa falando que estava acho que numa praça, e uma pessoa pregando e falando, e falou a primeira vez, né, que é, Daniel no Vale de Ossos Secos, amados. E ela ficou naquela condição. Bom, ele deve ter esquecido, né, o nome. Só que ele falou 2 ou 3 vezes a mesma pessoa no Vale de Ossos Secos. Aí ela gritou lá do meio da multidão: Ezequiel, porque não é a pessoa que ela tinha falado antes 2, 3 vezes que estava no Vale de Ossos Secos. E ela não conseguiu se conter. Então tem muitas pessoas despreparadas no conhecimento da palavra, do evangelho, falando coisas aí que não procedem de Deus, fazendo coisas que não procedem de Deus. Amados, tem muitas igrejas abertas aí que não são de Deus, por autorização, por consentimento, pela bênção de Deus. Pessoas que dividiram ministérios e se rebelaram, se revoltaram contra suas autoridades, e achando que tinha capacidade, foi lá, arrastou pessoas da igreja e abriu um ministério. Eu conheço igrejas renomadas de pessoas que dividiu igreja, e a igreja hoje está um frangalho. Amados, você, homem e mulher de Deus, que reconhece o chamado de profeta de Deus, cuidado com o que você fala em nome de Deus. Aquilo que Deus não decretou a você em falar ou fazer, não fale e não faça. Vai prestar conta. Quando a gente vai lá em Provérbios, a Bíblia diz que toda palavra que sai da nossa boca, nós daremos conta. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está no poder da língua, da palavra. Nós precisamos tomar muito cuidado. E você, homem e mulher, que tem usado o nome de Deus para solidificar um ministério falso na tua vida de profeta, eu quero deixar aqui esse recado para você. E eu acredito que possa ser a última vez que você está ouvindo Deus falar contigo para parar com essa conduta, para parar nesta caminhada de falso profeta. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. A Bíblia fala para nós não tomarmos o nome do Senhor, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, em vão. Então você que está me assistindo, ou você que recebeu o link desta mensagem, porque alguém não acredita que você é um profeta verdadeiro de Deus, e você está usando o nome de Deus, Deus está falando mais uma vez com você. Pare de usar o nome do Senhor em vão para solidificar um ministério falso na tua vida, para levar vantagem diante das pessoas, para usurpar as pessoas, porque é questão só de mais um tempo e você vai ver a ira de Deus. E com respaldo do que Deus está mandando dizer para você, você vai lá meditar na palavra que está em Jeremias capítulo 26, versículo 13 e 14. Porque se você não mudar a sua conduta, você irá ver a ira de Deus. Porque, meu amado e minha amada, Deus é soberano e é perfeito em tudo que fala e faz. E Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala. Ele faz acontecer tudo aquilo que Ele fala. Mas, para isso acontecer, para se cumprir na vida de quem Ele está decretando, vai depender da conduta da pessoa. E muitas vezes a pessoa está em pecado, a pessoa está errada, e você está entregando falsos recados, falsas profecias para essas pessoas e solidificando elas no pecado, mas ao mesmo tempo crendo, levando elas a crer que Deus, por misericórdia e amor, vai abençoar elas. E não acontece dessa forma. Então você que é um falso profeta, uma falsa profeta, toma cuidado, porque Deus não vai aceitar mais essa conduta através da sua vida, usando o nome de Deus em vão para benefício próprio, usurpando e defraudando as pessoas. Então, meus amados, ele questiona que quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado. Tem muitos aí, eu conheço, mas eu não vou citar nome. Não cabe a mim, mas existe.
Quando ele faz essa pergunta, quem poderá? É que parece loucura. Ou seja, quem é doido, né? De falar ou fazer aquilo que Deus não decretou? Então fica aqui esta mensagem para você, meu amado e minha amada. Cuidado. Tenha temor e tremor diante de Deus, de sua palavra, do seu reino e da sua justiça, das coisas do reino nesta terra. Amém? Que o Espírito Santo possa falar com você. Que o Espírito Santo possa abrir o seu coração, sua mente, seu entendimento para esta palavra que Deus traz para nós neste tempo. É uma palavra de questionamento com uma exortação a andarmos de forma íntegra, correta e fiel diante de Deus e para o nosso Deus nessa terra. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Fique na paz do Senhor em nome de Jesus.